Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso momento devocional, momento de pregação da palavra do Senhor. Infelizmente, nós estamos impedidos de estar na igreja. Na semana passada, nós fizemos o culto, na igreja, também transmitimos, mas por conta de um decreto, o aumento dos casos na nossa cidade e o decreto municipal, nós novamente estamos impedidos de cultuar na igreja, mas aqui nós estamos, mesmo de forma online, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4, nós estamos meditando nesses últimos domingos, em Pedro, na Epístola de Pedro, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, e aí eu queria meditar com você no capítulo 4, versículos 1 a 6. 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 6. Eu vou fazer a leitura e você aí da sua casa, de onde você estiver, com a sua Bíblia aberta, você me acompanha na leitura. E após a leitura, vocês permaneçam com a Bíblia aberta. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Vamos orar, vamos curvar as nossas cabeças e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender a Tua Palavra, e fale aos nossos corações nessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos aqui pedir ao Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que nós, Deus, possamos ser transformados, edificados através da pregação da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Tem uma frase bem interessante de um homem chamado Henry Frederick. Ele diz assim: queres conhecer a arte de viver, meu amigo? Está na frase: faça bom proveito do sofrimento. A carta de Pedro, essa que nós estamos meditando nos últimos domingos, fala muito sobre sofrimento. Como eu falei em semanas anteriores, o contexto para que foi escrita essa carta era um contexto de perseguição, de sofrimento. Os cristãos estavam sofrendo de várias formas. Então Pedro escreve essa carta para aqueles irmãos. E apesar deles estarem sofrendo, apesar deles estarem sendo injustiçados, Pedro vai incentivar os irmãos a andarem, a fazerem o que é o certo, ainda que eles sofressem por causa disso, ainda que eles fossem injustiçados, eles teriam que fazer a vontade de Deus. E Pedro incentiva esses irmãos a isso. E aí Pedro mostrou para eles, nós vimos, que eles não eram desse mundo, mas eles estão nesse mundo. Então nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Então nós somos representantes do reino de Deus na terra. Então aqueles irmãos e nós precisamos realmente mostrar, refletir o reino de Deus enquanto estivermos aqui nessa terra. Então, Pedro também mostrou que
nós recebemos uma nova vida em Cristo. Por causa do que Cristo fez, nós temos uma nova vida. E aí, por causa dessa nova vida que temos, nós devemos ter uma conduta diferente. Nós devemos ter uma conduta específica. E ela está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve nos conduzir. Pedro tratou de algumas coisas. Nós falamos aqui de como deve ser a conduta cristã perante as autoridades, perante os superiores, né? No casamento, como a mulher deve viver, como o marido deve viver, como eles devem tratar um ao outro, né? Como deve ser a nossa conduta nos relacionamentos. Eu falei disso a semana passada, né? Ou seja, apesar das injustiças que eles sofriam, que os crentes sofrem, mesmo assim eles devem viver fazendo o que é o certo, fazendo a vontade de Deus. O próprio Jesus, ele disse que nós seríamos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Então, ser cristão não quer dizer que eu não vou ter problemas. Então Pedro trabalhou muito bem essa questão, né? Nós seremos odiados pelo mundo. O próprio Jesus falou isso. O sofrimento é algo presente na nossa vida, na vida do cristão. Existe sofrimento físico, emocional, às vezes eles são causados pelos nossos erros, né? São consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Às vezes é causado pelos outros, nós fazemos aquilo que é certo, mas mesmo assim os outros são injustos conosco e trazem sofrimento. Então, o cristão sofre vários tipos de problemas, mas em todos esses momentos de sofrimento, o Senhor está conosco. Deus está conosco. E Ele é aquele que pode transformar o mal em bem. O Senhor fez isso e o Senhor continua fazendo isso. E aí, pensando nisso e olhando para esse texto que nós acabamos de ler, eu queria falar com você hoje sobre como transformar o sofrimento em pureza. Em primeiro lugar, seguindo o exemplo de Cristo. Veja, Pedro começa o versículo 1 nos lembrando do sofrimento de Jesus, o nosso Salvador que sofreu e morreu pendurado numa cruz. Pedro vai trazer essa lembrança, mas após isso ele nos chama a agir, ele vai dizer, armai-vos. Versículo 1. Ele vai dizer assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também. Veja, essa ideia, essa palavra aqui, armai-vos, no original, no grego, é um termo militar. Traz a ideia de que o cristão, ele está em uma guerra constante e diária contra o pecado. Então ele deve se armar. E aí Pedro vai mostrar, né, como nós devemos se armar. Nós devemos nos armar corretamente, né? Não é de qualquer forma. Ele vai dizer que armai-vos também vós do mesmo pensamento, ou seja, do mesmo pensamento de Cristo. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa terra, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aos Efésios, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo novamente vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, o cristão, ele é como se fosse um soldado. Ele está em guerra. Ele está em conflito. E ele deve se armar para enfrentar essa guerra, esse conflito. São conflitos físicos, né? Mas na verdade Pedro está nos chamando aqui, não para um conflito físico, mas ele está nos chamando para uma guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Irmãos, quando olhamos para o exemplo de Cristo, para o seu sofrimento,
Nós somos, ou pelo menos devemos ser, fortalecidos e motivados a enfrentar o sofrimento. E nesse enfrentamento do sofrimento, também luta contra o pecado, eu seja motivado a lutar, a vencer essa guerra, a não pecar, mas fazer a vontade de Deus. Quando eu olho para o sofrimento de Cristo, o exemplo de Cristo, isso deve acontecer comigo. Motivação para vencer o pecado. Nós estamos em guerra diária contra a nossa natureza pecaminosa. Irmãos, nós não podemos viver escravizados pelo pecado. Nós devemos lutar diariamente, mas não sozinhos, porque sozinhos nós iremos ser derrotados. Essa luta é com o Senhor está ao nosso lado, nós precisamos do Senhor ao nosso lado para vencer essa luta contra o pecado. Nós não podemos viver mais para nós mesmos, mas para o nosso Senhor, fazendo a vontade dEle. É a palavra de Deus que deve conduzir a nossa vida. É a palavra de Deus que deve mostrar o que é que eu devo fazer, como eu devo andar, como eu devo fazer as coisas, praticar, como devem ser os meus atos. Pedro disse, lá ele vai dizer aqui no versículo 2, assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, a nossa ruptura com o pecado deve ser demonstrada diariamente. Pedro coloca diante de nós duas opções: viver de acordo com as paixões dos homens, ou seja, viver praticando o pecado, aquilo que a nossa carne quer, a nossa natureza pecaminosa quer, ou viver segundo a vontade de Deus. Não tem como viver segundo os desejos da carne e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus. Não tem como. É por isso que devemos preferir sofrer por fazer a vontade de Deus, por fazer o bem, como Pedro disse lá no capítulo 3, versículo 17, do que viver em paz com os ímpios, porque nós estamos sendo igual a eles. Meus irmãos, o pecado deve ser abandonado. Foi o pecado que causou sofrimento a Cristo. E como é que eu posso ter prazer em algo que levou o meu Salvador, o nosso Salvador, a sofrer e a morrer numa cruz? Pregando sobre a crucificação, Spurgeon, eu acho que eu já falei sobre isso, Spurgeon, ele falou algo interessante. Ele diz assim: imagine se alguém enfiasse uma faca em quem você ama. Será que você pegaria essa faca e deixaria guardada? Será que você pegaria aquela faca e colocaria num quadro e pendurava na sala da sua casa, para toda vez que você passasse por ali, você lembrasse, né, do significado daquela faca? Certamente você não ia fazer isso. Certamente você ia ter um ódio imenso por aquela faca. Você nunca mais ia querer ver ela na sua vida. E foi o pecado que fez com que Jesus sofresse e com que Jesus morresse na cruz. Foi por causa do pecado. Irmãos, devemos odiar. Se nós amamos a Jesus, nós devemos odiar o pecado. Nós não devemos ter prazer no pecado. Por isso que devemos lutar diariamente para abandonar. Lutar diariamente para fazer a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos olhar o sofrimento de Cristo e ver, foi o pecado que fez aquilo. Então eu não devo pecar, eu devo me afastar do pecado. Se eu sofro, Jesus ele também sofreu. Mas ele não somente sofreu e morreu, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, os seus anjos, e ele venceu a morte. Olhem, irmãos, para o exemplo de Cristo, para que você possa ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida que agrade
ao Senhor. Como transformar o sofrimento em pureza. Em segundo lugar, renunciando o pecado. Pedro, ele relembra aos irmãos que no passado eles tinham uma vida pecaminosa, que eles eram escravos das paixões dos homens. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Irmãos, há momentos que o diabo ele traz lembranças do nosso passado, a nós, a nossa memória, para nos desanimar, para abalar nossa fé, né? Até para nos tentar. Mas a intenção de Pedro aqui não é essa. Ele quer que os crentes entendam que agora eles não devem viver mais daquela forma, daquele jeito. Eles não podem ter mais aquelas práticas que eles tinham antes de conhecer a Cristo. Agora eles devem fazer a vontade do Senhor. Em outros momentos, Pedro também tratou sobre isso lá no capítulo 1, versículo 14. Ele disse bem assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. No capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É interessante que esses pecados aqui citados por Pedro, eles são muito parecidos. Eles têm uma ligação muito forte um com o outro. Né? Aquilo que o salmista vai dizer, que um abismo ele chama outro abismo. Ou seja, eu pratico um pecado e aquele pecado me leva a outro e assim vai, e aí eu sou escravizado por ele. E aí ele vai falar alguns aqui, ó. Ele vai dizer dissoluções, né? Tem a ver com libertinagem, né? Aquela pessoa que vive dissolutamente, né? Quem vive dissolutamente é aquela pessoa que gosta de perverter os costumes, as regras, que é uma pessoa incontrolável, que não respeita ninguém. É aquele que faz o que quer, sem controle de nada, que só se importa consigo mesmo. E aí ele vai falar concupiscência, tem a ver com imoralidade, prostituição, adultério. Veja os pecados que Pedro está tratando aqui. Borracheiras é uma palavra bem diferente para nós, né? Mas ela tem a ver com o consumo excessivo de vinho ou bebida alcoólica. Serve para demonstrar aqui que em outro tempo, aqueles irmãos, eles eram alcoólatras. E que os ímpios, ele fala que ó, eles praticam borracheiros, ou seja, eles são alcoólatras. Orgias tem a ver com festas carregadas de muita comida, bebida, sem respeito nenhum. Bebedices, o nome já é bem sugestivo, né? Tem a ver com o consumo, né, de bebidas alcoólicas. E aí ele termina dizendo: detestáveis idolatrias. A adoração a ídolos, a deuses falsos, resulta, meus irmãos, em imoralidade. É por isso que Pedro chama de detestáveis, ele usa a palavra detestáveis idolatrias. É bem provável que todos esses pecados citados por Pedro, eles aconteciam, eles eram praticados nas cerimônias religiosas aos deuses falsos. Eram práticas daquele contexto e muitos daqueles irmãos crentes já haviam praticado todos aqueles pecados antes de conhecer a Cristo. E Pedro está descrevendo, na verdade Pedro está descrevendo a vida dos ímpios, como é que os ímpios vivem. E como é que os cristãos não devem viver. Eles não devem praticar mais aquilo é coisa de ímpio, daqueles que não conhecem a Deus. E aí ele vai dizer que os ímpios achavam estranhos porque os crentes não faziam aquilo. Os ímpios achavam aquilo tudo
certo, nada daquilo estava errado. E os ímpios, e os crentes não praticavam mais, então eles achavam estranhos. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Irmãos, o fato dos crentes viverem para a glória de Deus e buscarem ter uma vida diferente, fazia com que os ímpios falassem mal deles, difamassem, achavam eles estranhos. Os crentes, por causa disso, eram rejeitados. E através de tudo isso, vinha sofrimento sobre eles. Eles perdiam o emprego, eles apanhavam, eles eram perseguidos. Precisamos, irmãos, romper com o pecado de uma vez por todas, mesmo que isso traga sofrimento, rejeição por parte do mundo. Os seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, seus amigos da faculdade, da escola, aquelas pessoas que estão no seu convívio, que não são crentes, elas precisam enxergar que vocês são diferentes, que nós somos diferentes, que nós não fazemos as mesmas coisas que eles. Meus irmãos, é estranho quando o não crente ao nosso redor não tem nada contra a nossa maneira de viver. Quando ele não fala nada de nós, quando ele não nos critica por alguma forma de pensar. Nós somos, ou pelo menos devemos, ser diferente deles. É isso que deve incomodá-los. Se você não incomoda os ímpios com a sua maneira de viver, comece a refletir porque tem algo errado. Nem sempre eu fui cristão, evangélico. Eu não estou na igreja desde criança. Então eu tive vários amigos, né, ímpios, né, dos meus tempos, como Pedro vai dizer, de dissolução. Então, um dia eu tive uma experiência vergonhosa. Acho que uns 2 meses após a minha conversão, né, a minha decisão de seguir a Cristo, no dia que Cristo realmente agiu no meu coração, eu estava com alguns amigos, né, depois de crente. Eu estava com alguns amigos que não eram crentes e a gente estava conversando sobre várias coisas. E um deles olhou para mim e falou assim: Rangel, você está na igreja, agora é crente, mas você continua falando das mesmas coisas, você não mudou nada. Veja, eu estava falando, irmãos, como se fosse ímpio. Eu estava na igreja, dizia que era crente, mas eu ainda não havia mudado meu linguajar, então a minha linguagem era igual a deles. Naquele momento eu fiquei extremamente envergonhado, né? Ele estava certo naquilo que ele falou, mas foi a oportunidade de eu perceber que eu tinha que mudar algumas atitudes em mim, que eu tinha que mudar a minha maneira de falar, de que eu não podia, né, de que eu que tinha que influenciar aquelas pessoas e não eles me influenciar. Eu precisava refletir Cristo onde eu estivesse. E Pedro está nos chamando a ser diferentes, mesmo que sejamos rejeitados, mesmo que venha sofrimento. Na China e vários países perseguidos, na Coreia do Norte, por exemplo, tem muitos irmãos que estão sofrendo pelo fato de seguirem a Cristo. Porque eles não querem imitar o mundo, porque eles não querem fazer as mesmas coisas do mundo, eles estão sendo perseguidos. Mas mesmo assim, eles preferem servir e imitar o nosso Senhor. Renuncie ao pecado, meu irmão. Busque uma vida pura, mesmo que você sofra para isso, mas busque uma vida pura. Como é que eu posso transformar
o sofrimento e impureza. Terceiro lugar, entendendo que fomos justificados. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 5. Os quais hão de prestar, ele está falando aqui dos ímpios, os quais hão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Os ímpios, eles podem viver da forma que eles quiserem, eles podem praticar aquilo que eles desejam. Eles podem até nos rejeitar, trazer sofrimento a nós, crentes, ou qualquer outro tipo de coisa. Mas um dia eles serão julgados pelo Senhor. É por isso que quando alguém faz algo ruim conosco, algo que nos entristece, que às vezes nos traz sofrimento, nós não precisamos e nem devemos nos vingar, querer vingança, querer pagar o mal com o mal, como Pedro nos ensinou semana passada. O julgamento ele pertence ao Senhor. Vai chegar um dia que todos esses vão comparecer diante do tribunal de Deus. Naquele dia, meu irmão, os ímpios, eles ficaram desesperados. Olha o que diz, o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? Veja, os ímpios, irmãos, naquele dia eles vão preferir que as rochas, que os rochedos, que os montes caiam sobre eles, do que enfrentar a ira de Deus e a ira do Cordeiro, daqueles que estão assentados no trono. Nesse dia Jesus não virá mais como advogado, mas ele virá como juiz. E ele vai julgar os ímpios. Você que ainda não tomou a decisão de servir a Cristo, não pense muito. Tome a decisão, o dia do julgamento está próximo, nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele está próximo. Os crentes, enquanto estão aqui nessa terra, por servirem a Cristo, eles são rejeitados, eles são perseguidos, eles são expostos a todos os tipos de sofrimento, mas os crentes, eles herdarão a vida eterna. Os ímpios não, eles serão condenados eternamente, sofrerão eternamente. O versículo 6 vai dizer: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Kistemaker, um pregador, ele vai falar, um estudioso da Escritura, ele vai dizer que essa conjunção, pois, está relacionada ao julgamento de Cristo sobre os adversários e a justificação dos crentes. Ou seja, Deus, ele vai julgar e condenar os adversários, os ímpios, os inimigos, enquanto que nós, crentes, fomos justificados pelo Senhor Jesus. Quando Pedro ele diz que o evangelho foi pregado aos mortos, ele está lembrando daqueles irmãos que ouviram a pregação e creram e que já morreram, que agora estão mortos. Não podemos esquecer do contexto de sofrimento no primeiro século, né? No contexto aqui dessa carta. Muitos cristãos foram mortos. Muitos cristãos ouviram o evangelho, creram e por causa disso eles foram mortos. Eles foram mortos por crerem no Senhor Jesus. Eles foram julgados pelos homens, que achavam que estavam fazendo certo.
Achavam que levar sofrimento, punição e até morte, aqueles que diziam que agora eram cristãos, os ímpios achavam que ali eles estavam trazendo punição, que estavam derrotando os crentes. Mas os ímpios não sabiam e não sabem que no Senhor, nós, mesmo se morrermos, mesmo mortos na carne, nós continuamos vivendo no Espírito. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Meus irmãos, pelo sangue de Jesus, nós somos justificados. Nós, no dia da ira, no dia que os ímpios eles sofrerão, eles ficarão desesperados, nós iremos cantar louvores ao Senhor, porque nós somos salvos por Ele. Todos os dias nós somos julgados pelos ímpios. Eles falam mal de nós. Eles nos chamam de loucos, de tantas coisas. Porém, o julgamento feito por esses homens, seja bom ou ruim, não conta. Nós não devemos levar em conta o que os ímpios acham de nós. Porque é um julgamento, como Pedro disse, feito na carne. O julgamento que importa, que devemos levar em conta, é o julgamento de Deus. É o que Deus acha de nós. Por isso não precisamos e nem devemos andar de acordo com as paixões dos homens. Andar de acordo com os ensinos do mundo, mas de acordo com a palavra de Deus. Com a vontade de Deus, fomos justificados pelo Senhor. Por isso mesmo, enfrentando o sofrimento, devemos lutar contra o pecado, contra a conformidade com o mundo e ter uma vida pura. Uma vida pura diante de Deus e diante dos homens. Nós devemos refletir a Cristo nessa terra, mesmo que eu seja julgado pelo mundo, que eu sofra através do mundo. Irmãos, precisamos refletir sobre o que Pedro fala. Olhe para Cristo, para o sofrimento dele. Ele não sofreu até morrer numa cruz. Ele quer dizer, ele sofreu até morrer numa cruz. Mas tudo isso aconteceu para que eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Por isso, abandone. Lute contra ele. Não permita ser escravizado. Cristo já libertou você. Todas as vezes que você pensar em pecar, lembre do Senhor Jesus. Lembre do sofrimento de Cristo, de tudo que ele sofreu para que você fosse liberto. Pense em tudo que Cristo passou. Lembre-se que se você cometer o pecado, é como se você estivesse dizendo: não importa, Jesus, por mim o Senhor morre de novo. Eu não me importo. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Mas sozinhos, irmãos, nós não conseguimos vencer o pecado. Nós não conseguimos sozinhos. Por isso você precisa ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, comunhão com o Senhor. É Ele que luta as nossas batalhas. Ele sempre está ao nosso lado. Ele precisa estar ao nosso lado para que nós vençamos, senão nós vamos ser derrotados. Precisamos ter comunhão com o nosso Senhor.
Leia a Bíblia, ore, irmãos. Tenha vida devocional. Seja qual for o pecado, abandone, lute contra ele. Se esforce para fazer a vontade de Deus. Você é um soldado de Cristo, faça. Você tem que obedecer ao seu Senhor. O tempo de viver escravizado pelo pecado passou. Se você ainda vive escravizado, entregue-se ao Senhor, entregue sua vida a Ele, busque ter uma mudança de vida, obedecer ao Senhor. O crente, ele não pode ser igual, ele não deve praticar as mesmas coisas dos ímpios. Eu não estou dizendo que nós somos melhores que eles, não é isso. Somos todos seres humanos, pecadores. Mas nós precisamos ser diferentes deles. Eles não têm temor ao Senhor, nós temos. Se o seu amigo ímpio não se importa em falar palavrão, contar piada imoral, conversar ou ver pornografia perto de você, enviar fotos e vídeos pornográficos em grupos de WhatsApp, algo está errado. Não nele, mas algo está errado em você. Se ele tem toda essa liberdade de fazer isso na sua frente, é porque ele vê você como alguém como ele, que pratica as mesmas coisas. Sabe aquelas festas cheias de bebida, né? De tanta bagunça? Não é lugar de você ir. Ah, mas é aniversário de um amigo, de um parente. Você é servo de Deus, ali não é seu lugar. Não adianta se justificar, às vezes a gente justifica, tenta justificar o pecado, tenta justificar eu fazer alguma coisa, ver alguma coisa, ir para algum lugar. Não adianta justificar. Nós somos servos de Deus e devemos fazer a vontade dele. Seja diferente. Crie vergonha na cara se você ainda não tem. Se o ímpio te desrespeitar, que seja por você ser diferente dele, não por ser igual a ele. Às vezes os ímpios zombam de nós. Porque nós falamos que somos servos de Deus e fazemos o que eles fazem. Foi o que aconteceu comigo, que eu falei antes. Eu fui zombado, mas porque eu fazia as mesmas coisas. Se ele zombar, se o ímpio zombar, maltratar você, foi injusto, que seja por você ser diferente dele. E se você for prejudicado por fazer a vontade de Deus, faça mesmo assim a vontade de Deus. Quer um exemplo? Você trabalha numa empresa, seu chefe ímpio, ele diz, ou você frauda esses documentos, ou então você vai ser demitido. Prefira ser demitido. Prefira fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do ímpio e desonrar o Senhor. Porque é o Senhor quem cuida de você diariamente. É o Senhor que está cuidando. Como o salmista vai dizer que aos seus ele dá enquanto dormem. Melhor que um emprego, que um bom salário, né? que uma poupança cheia de dinheiro. Melhor do que tudo isso, o Senhor já nos deu, que foi a salvação. Ele já nos deu a salvação. Nós somos co-herdeiros com Cristo, vamos herdar a vida eterna. Por mais que os ímpios nos rejeitem, nos maltratem, eles serão julgados. E eles também serão condenados pelo Senhor. Mas nós não. Nós já fomos absolvidos. A obra do Senhor Jesus nos justificou. E por mais que soframos aqui nesse mundo, eternamente nós viveremos uma vida de plena paz. Já os ímpios não. Eles viverão uma vida eterna, de pleno sofrimento.
Eu gostaria de terminar dizendo: o sofrimento é inevitável. Na maioria das vezes, nós não esperamos. Mas quando ele vier, nós podemos fazer bom proveito dele. Podemos transformá-lo em uma vida de santidade e em uma vida de pureza. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Vamos orar. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude a ver no sofrimento a oportunidade de termos uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor. Que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas, nos exortando, nos animando, nos trazendo para perto do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só alguns avisos, né? Como eu falei no início, nós não estamos tendo, pelo menos até o dia 20, vamos esperar ver o próximo decreto, né? Não estamos tendo culto presencial, então vai ser mais uma vez online no próximo domingo. E na quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico também pelo YouTube. Estou à disposição dos irmãos, se alguém quiser ligar, mandar mensagem, né? Estou disponível para os irmãos. E que Deus abençoe e nos dê uma semana de paz. Boa noite.